Nós falaremos sobre este tema, ídolos do coração. E quando você ouve a palavra ídolo, o que vem à tua mente? O que é um ídolo? Se alguém chegasse para você e perguntasse, olha, o que é um ídolo? O que você responderia a essa pessoa? Bom, certamente quando nós falamos em ídolo, a primeira coisa que vem à nossa mente são imagens ou estátuas, né, feitas de diversos materiais, de bronze, de metal, de pedra, que as pessoas costumam adorar. E o fato é que a idolatria, ele é um assunto extremamente importante nas Escrituras, tão importante a ponto de Deus, os 2 primeiros mandamentos, dos 10 mandamentos, serem mandamentos relacionados à idolatria. O primeiro mandamento, Deus diz, não terás outros deuses diante de mim. E o fato é que Israel frequentemente caía neste pecado, no pecado da idolatria. Mas será que quando Deus, ele diz, não terás outros deuses diante de mim, será que ele estava pensando apenas em grandes estátuas de metal ou um santo que você pode ter na sua casa? Bom, quando nós fizemos uma análise das religiões do mundo, nós vemos que um Deus é um ser ou um objeto na qual as pessoas devotam a sua confiança, devotam até mesmo seus recursos financeiros, e são nesses deuses que as pessoas confiam e adoram. Portanto, se você ir na casa das pessoas hoje, passar na rua, certamente você, ao entrar nela, você não vai encontrar as pessoas com uma estátua do deus Apolo, por exemplo, que era o deus grego da música. Mas hoje as pessoas elas adoram a própria música. Se você parar para refletir nas letras do mundo, você verá que as pessoas colocam as suas expectativas de vida, confiam e depositam todos os seus sentimentos e expectativas de felicidade na própria música. Se você ir na casa das pessoas, você não vai ver as pessoas com uma deusa Afrodite, que é a deusa da beleza, do amor e do sexo. Mas certamente hoje as pessoas adoram a própria beleza. Não é incomum nós vermos as pessoas gastar horas e horas em academias ou em salões de beleza buscando uma imagem social de aprovação. Portanto, irmãos, nós podemos concluir que um Deus ou um ídolo, ele não é apenas uma estátua ou um santo, mas ele pode ser tão pequeno a ponto de caber no teu coração. E por isso nessa noite nós falaremos sobre ídolos do coração a partir de uma família do Antigo Testamento que estava com seu coração cheio de ídolos. Nós aprenderemos com essa família. Portanto, abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 24. Eu vou pedir a ajuda dos irmãos para ler, como não vai ser um texto só que a gente vai ler. Pedir para o Marcos, se possível, leia Gênesis capítulo 24, do verso 22. Do verso 28 ao verso 31. Gênesis capítulo 24, verso 28. Isso. E a moça correu e contou aos da casa da sua mãe todas essas coisas. Ora, Rebeca tinha um irmão, chamado Labão. Este correu ao encontro do homem junto à fonte. Pois, quando viu o pendente e as pulseiras nas mãos de sua irmã, tendo ouvido as palavras de Rebeca, sua irmã, que dizia, assim me falou o homem, foi Labão ter com ele, o qual estava em pé junto aos camelos, junto à fonte. Ele disse, entra, bendito do Senhor, porque estás aí fora, pois já preparei a casa e o lugar para os caminhos. Isso. Bom, para que você entenda o que está acontecendo aqui, no capítulo 15 de Gênesis, Deus chama Abraão e faz uma promessa para ele, de que ele seria uma grande nação. Portanto, o que acontece é que Abraão ele não podia ter filhos. Então Deus concede a ele um filho, mesmo na sua velhice, chamado Isaque. Porém, no capítulo 23 de Gênesis, acontece que Sara morre. Abraão já é velho e Isaque ainda é solteiro. O que significa que se Isaque não casasse e não tivesse filhos, todas as promessas que Deus havia feito para ele no capítulo 15 de Gênesis estavam fadadas ao fracasso.
Por isso, no capítulo 24, Abraão envia seu servo para buscar uma esposa para seu filho. O servo vai, é muito piedoso, e ele encontra Rebeca, que é uma pretendente, uma boa candidata para ser a esposa de Isaac. E aí, quando ele encontra Rebeca, a moça, no verso 28, volta para sua mãe e relata isso, que encontrou um servo que vinha da terra da parentela deles. E Labão, o irmão de Rebeca, vendo o servo chegando com todos os seus camelos e tudo mais, aparentemente ele é um rapaz muito hospitaleiro. Ele diz: olha, o que você está fazendo? Chega aqui, nós já preparamos todas as coisas, entra na nossa casa, a gente tem água para os camelos, a gente vai cuidar de tudo. E numa simples leitura, você pode dizer: bom, Labão é um cara muito hospitaleiro. Chegou, recepcionou muito bem o servo de Abraão. Mas veja comigo no verso 30, qual foi a motivação que fez Labão ter todas essas atitudes em direção ao servo. Verso 30 nos diz que: pois quando viu o pendente e as pulseiras nas mãos de sua irmã, tendo ouvido as palavras de Rebeca, sua irmã, que dizia: assim me falou o homem, foi Labão ter com ele, a qual estava em pé junto aos camelos, junto à fonte. Quando o servo ele vê Rebeca e vê que ela é uma boa candidata para se casar com Isaac, ele coloca pendentes e pulseiras no seu pulso, que era um sinônimo de riqueza, que mostravam que a família da qual ele vinha era uma família bastante rica e, portanto, teria condições para bancar este casamento, para sustentar Rebeca. Labão sabia disso. E quando Labão olha os pendentes e as pulseiras no pulso de Rebeca, ele: bom, se minha irmã se casar com uma família rica, eu me dou bem na vida também. E isso o motiva a tratar muito bem o servo de Abraão. Portanto, irmãos, aqui nós podemos começar a identificar que Labão era um homem que gostava das riquezas. Agora, guarda essa informação, que nós vamos voltar a ela mais para frente, e abra comigo no capítulo 29 de Gênesis. 29, nós estaremos lendo do verso 15 ao verso 20. Vou pedir para o Marcelo, você pode ler? Gênesis capítulo 29, do verso 15 até o verso 20. Depois disse Labão a Jacó: acaso, por seres meu parente, irás servir-me de graça? Dize-me, qual será o teu salário? Ora, Labão tinha duas filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais moça. Lia tinha os olhos baços, porém Raquel era formosa, de porte e de semblante. Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por tua filha, mais moça Raquel. Respondeu Labão: melhor é que eu te dê, em vez de dá-la a outro homem. Fica, pois, comigo. Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos. E este lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Então, para a gente não dar um pulo muito grande, você conhece a história, né? Rebeca aceita casar-se com Isaac, eles se casam e eles têm 2 filhos, Esaú mais velho e Jacó mais novo. Esaú, tendo direito às promessas, ele é enganado por Jacó, e Jacó recebe as bênçãos que deveriam ser para Esaú. Portanto, ele obviamente fica furioso, ele tenta matar seu irmão, e para que a morte não chegue até Jacó, Rebeca, sua mãe, diz para ele voltar para a terra dela, onde morava Labão. Labão volta à história. Desse período do capítulo 24 até o capítulo 29 se passaram aproximadamente 40 anos. 40 anos é o período que engloba todos esses capítulos. Agora Jacó chegando na casa de seu tio veio e disse: olha, você já está aqui 1 mês com nós, você está trabalhando, você é digno de ter um salário, não é porque tu é meu parente que você vai ficar aqui trabalhando de graça, não vai receber nada, a gente vai te pagar. Diz qual que é o teu salário. E Jacó, ele estava cegamente apaixonado por Rebeca, por Raquel, a ponto de estar disposto a fazer qualquer coisa para tê-la.
E por isso, em vez de pedir um salário, como qualquer um de nós pediria, em dinheiro, alguma coisa, ele pede uma mulher. Ele diz, olha, 7 anos eu trabalho para ter Raquel comigo. A segunda informação que este texto nos informa é uma distinção entre Lia e Raquel. As duas eram irmãs, e o verso 17 nos diz que Lia tinha os olhos baços, porém Raquel era formosa de porte e semblante. O que o texto está nos indicando é basicamente isso, que Lia era mais velha e mais feia, e Raquel era mais nova e mais bonita. O texto nos diz que Lia tinha os olhos baços e que Raquel era formosa de porte e de semblante. Há uma certa discussão se olhos baços aqui não seria algum problema de visão que ela teria, mas não faz sentido porque que o recurso judaico que está sendo usado aqui é de contradição, um paralelismo, né? Explicando, olha, Raquel era formosa e Lia não era tão bonita assim. Portanto, Lia tinha uma possibilidade de ficar solteira. Não sendo ela tão bonita e já sendo mais velha, se ninguém se interessasse, não fizesse todo esse lance de família como o servo de Abraão havia feito com Isaac, ela poderia ficar solteira. Bom, a gente vê que ainda Labão, agora, vendo que Jacó está disposto a fazer qualquer coisa para conseguir Raquel, ele aceita isso. Um homem honesto, ele diria, não, peraí, vamos fazer um salário justo, não vai trabalhar só por uma mulher. Mas não, ele aceita. Bom, já vai ficar um pouco mais claro os ídolos que essa família está alimentando no seu coração na continuidade do texto. Olhe comigo do verso 21 até o verso 30. Pedi para o pastor Marcos, por gentileza, lê para a gente do verso 21 até o verso 30. Disse Jacó a Labão, dá-me minha mulher, pois já venceu o prazo para que me case com ela. Reuniu, pois, Labão todos os homens do lugar e deu um banquete. À noite conduziu a Lia, sua filha, e a entregou a Jacó e coabitaram. Para a serva de Lia, sua filha, deu Labão Zilpa, sua serva. Ao amanhecer viu que era Lia. Pois isso disse Jacó a Labão, que é isso que me fizeste? Não te servi eu por amor a Raquel? Por que me enganaste? Respondeu Labão, não se faz assim em nossa terra, dar-se a mais nova antes da primogênita. Decorrida a semana desta, dar-te-emos também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos que ainda me servirás. Concordou Jacó e se passou a semana desta. Então Labão lhe deu por mulher Raquel, sua filha. Para a serva de Raquel, sua filha, deu Labão a sua serva Bila. Coabitaram, mas Jacó amava mais a Raquel do que a Lia. E continuou servindo a Labão por outros 7 anos. Você lembra da informação que Lia era mais feia e mais velha e poderia ficar solteira? Agora ela tem uma possibilidade de escapar disso. O pai dela chega e diz, olha, aí o Jacó vai casar com Raquel, se quiser a gente pode fazer alguma coisa para você se casar com ele. Certamente Lia não foi obrigada, a lei oriental não permitia isso, ela não foi obrigada a fazer isso, mas ela conscientemente ela aceita enganar a sua irmã e se casar no lugar dela. O que a gente consegue perceber aqui, Labão ele não estava nem um pouco preocupado com o futuro das filhas, em casar bem, ele estava preocupado em ganhar mais dinheiro. Ele sabia que se Jacó havia trabalhado 7 anos por Raquel, se ele subornasse, ele trabalharia mais 7 anos fáceis. E por isso ele negocia suas filhas em prol do dinheiro. E Jacó? Bom, Jacó, nós vemos que ele está cego por Raquel. Isso fica muito claro no texto, principalmente da forma com que ele fala com Labão. Olhe comigo no verso 21, ele diz, disse Jacó a Labão, dá-me minha mulher, pois já venceu o prazo para que me case com ela. A nossa tradução aqui no português ajeita bastante o termo no hebraico, mas o termo que é usado aqui é um termo relacionado estritamente à relação sexual.
né? É como se Jacó, imagine você que tem filha ou que tem alguma irmã, né? Se o cara chegasse para ti, olha, eu quero casar, tu, né, tá namorando com a tua filha, uma prima, alguma conhecida, e ele chega assim, já deu, agora eu quero casar com ela para fazer isso, isso, isso com ela. É basicamente isso que Jacó está fazendo. Ele estava perdidamente apaixonado por Raquel e tudo que ele quer é o prazer sexual com essa mulher. A ponto de que quando ele é enganado, né, veja que ele é enganado à noite, está certo que não tinha energia elétrica, está certo que havia tido um banquete, mas Jacó, ele nem chega na noite de núpcias e troca uma ideia com a mulher que estava com ele. Podia, 7 anos trabalhando, né? Enfim, agora a gente está junto. Não, ele vai cego. E ele só vai perceber que ele dormiu com a mulher errada no outro dia. Para você perceber o nível que este Deus no coração de Jacó fez com que ele cegasse de tal forma. Ele achava que ele seria plenamente satisfeito, que ele seria uma pessoa alegre e contente quando ele conseguisse isso. Todas essas pessoas, Labão com dinheiro, Lia com medo de ficar encalhada e buscando alegria no casamento, Jacó buscando no prazer sexual, todos esses personagens estão depositando a sua confiança em deuses falsos, estão depositando a sua confiança em ídolos que o seu coração está alimentando. Ídolos que estão prometendo coisas para eles, estão prometendo alegria, estão prometendo felicidade, mas esses ídolos não estão cumprindo com as suas promessas. Bom, e Raquel? Bom, Raquel era uma mulher que gostava dessa posição de ser superior à sua irmã. E isso fica bastante claro porque na continuidade do texto nós vemos que Deus providencialmente fez com que ela fosse estéril. E sendo ela estéril, né, ter filhos sempre foi muito importante, mas naquela época era bastante importante para a mulher, fazia com que ela fosse inferior à sua irmã. E veja que quando ela percebe que agora ela que durante toda a vida foi mais bonita, né, foi a mais nova, foi sempre a preterida, que agora ela está sendo inferior por não ter filhos, olha como ela reage no capítulo 30, no verso 1. Ela diz assim: vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã. E disse a Jacó: dá-me filhos, senão morrerei. Essa mulher agora impossibilitada de ter filhos, ela se sentindo inferior, uma posição que ela nunca havia tido na vida, ela começa a exigir de Jacó uma coisa que ele não pode dar a ela: filhos. E deuses, ídolos no nosso coração fazem justamente isso. Eles exigem de outras pessoas, eles exigem de coisas aquilo que somente Deus pode dar a nós. Alegria, satisfação, a felicidade que apenas Deus pode dar no nosso coração. E veja quais são as promessas que estes deuses estão fazendo. Jacó esperava que agora casado com Raquel, ele seria feliz. Jacó esperava que agora com Raquel, depois de trabalhar 14 anos por ela, ele encontraria plena satisfação. Mas não é isso que acontece. Olhe que agora casado com 2 irmãs, este homem começa a se tornar um joguete nas mãos dessas irmãs. Olhe o verso 15, verso 14. Verso 14 e o verso 15. Nos diz assim: foi Rúben nos dias da ceifa do trigo e achou mandrágoras no campo e trouxe-as a Lia, sua mãe. Então disse Raquel a Lia: dá-me as mandrágoras de teu filho. Respondeu ela: achas pouco me teres levado o marido? Tomarás também as mandrágoras de meu filho? Disse Raquel: ele te possuirá essa noite a troco das mandrágoras de teu filho. Veja agora, Jacó é um joguete na mão das irmãs. Achou mandrágora, ele disse: vai dormir? Não, vai lá, me dá as mandrágoras aqui, tu dorme com ele essa noite, está tudo certo. Ele começou a ser um joguete na mão dessas irmãs. E a alegria que ele esperava encontrar quando ele se casasse com Raquel não veio. Porque ídolos falsos, deuses falsos, fazem justamente isso. Eles prometem alegria, eles prometem satisfação, mas eles não conseguem cumprir com as suas promessas. E veja que Labão, que era o homem que gostava do dinheiro, ele continua enganando Jacó a troco de ganhar mais dinheiro. O verso 27 até o verso 36 nos mostra como ele
numa jogada bastante ludibriosa, ele coloca cabras, ovelhas diferentes para tentar enganar Jacó, mas mesmo assim Deus abençoa de forma providencial a Jacó. Então veja, irmãos, que Raquel aqui também, que gostava de se sentir superior, quando Deus abençoa ela e concede um filho a ela, em vez de ela ser grata ao Senhor, veja qual que é a reação dela diante do primeiro filho que ela tem. Olhe comigo no verso 23 e no verso 24. Diz: ela concebeu e deu à luz a um filho e disse: Deus me tirou o meu vexame. E lhe chamou José, dizendo: dê-me o Senhor ainda outro filho. Você percebe? Raquel, ela nem mesmo parou para agradecer a Deus porque agora ela teve um filho. Não, o próprio nome que ela colocou no filho significava que ela queria ter ainda mais um filho. Porque ela não gostava, ela não sentia bem nessa posição de inferioridade. Deuses no nosso coração fazem justamente isso. Eles sempre estão pedindo mais, sempre estão pedindo mais do nosso tempo, sempre estão pedindo mais dos nossos recursos e fazendo promessas que eles não podem cumprir. Portanto, irmãos, eu te convido a refletir sobre quais os ídolos, quais os deuses que eu e você temos alimentado no nosso coração. Talvez as nossas relações sociais estejam maus. Tua relação casamento, na família, com amigos, justamente porque nós, por vezes, colocamos expectativas e requeremos de pessoas coisas que somente Deus pode nos dar. Pessoas, por vezes, entram num relacionamento, seja ele qual for, de amizade ou conjugal, esperando de pessoas aquilo que só Deus pode te dar, como Jacó fez. A tua esposa, o teu esposo, o teu amigo não pode te dar plena felicidade, apenas Cristo pode te dar. Nada neste mundo, o dinheiro que estava prometendo felicidade e satisfação para Labão, não deu a isso. Você lembra como termina essa história? Labão termina pobre, praticamente pobre, porque Jacó vai embora e boa parte da riqueza que ele tinha provinha de Jacó. É isso que deuses fazem. Prometem a você coisas, mas eles nunca conseguem cumprir com essas promessas. Lia, que sempre queria, que gostaria de ser, não gostaria de ficar encalhada, não gostaria de ficar para trás, e o que acontece? Ela nunca consegue o amor de Jacó. Jacó sempre amou mais a Raquel do que a Lia. E Raquel que não gostava de ser inferior, o que acontece com ela? Na concepção do seu segundo filho, ela morre. Você lembra qual que é o nome do seu primeiro filho? José, dá-me ainda outro filho. E Deus deu. E aí, aparentemente, o próprio Deus matou ela. No seu segundo filho, ela morre. Portanto, irmãos, o tema da idolatria, que é o primeiro mandamento e o segundo mandamento, não terás outro Deus diante de mim, é um assunto extremamente importante e que eu e você devemos considerar e pensar em identificar quais ídolos que eu e você temos alimentado no nosso coração. Porque se você disser, olha, eu não tenho nenhum ídolo, você vai estar mentindo. Porque eu e você quebramos os 10 mandamentos. Certamente eu e você temos ídolos no nosso coração. A diferença é que muitos cristãos passam a vida toda sem identificá-los. E por isso esses ídolos ficam tomando o tempo deles e destruindo a sua vida cristã. Mas eu te convido nessa noite a refletir sobre quais ídolos você tem alimentado no teu coração. Que tem tomado o lugar de Deus no teu coração, que tem te impedido de ter uma relação plena. Qual é o ídolo que você tem depositado a tua confiança e não no Senhor? Que Deus nos ajude a identificá-los e a destruí-los somente através de Cristo. Lembre-se que pelas nossas próprias forças nós jamais seremos capazes de destruir estes ídolos. Mas com a ajuda do Senhor, de Cristo, o único homem que não teve nenhum ídolo no seu coração, nós conseguiremos vencê-lo. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, nós te agradecemos por ela exortar-nos e mostrar o caminho que devemos seguir, e nós queremos rogar o auxílio do teu Espírito Santo, que nós possamos identificar, Senhor, quais ídolos nós temos alimentado no nosso coração, que tem nos impedido de ter uma relação plena contigo, Senhor. Ajude-nos a identificá-los, a destruí-los, para que nós possamos te servir de maneira plena, Senhor. Ajude-nos a não tomar o mesmo rumo que as personagens dessa história tomaram, Senhor, a ponto de serem destruídos pelos seus ídolos.
Ajude-nos a destruí-los pela tua graça, porque por aquilo que o Senhor fez por nós naquela cruz. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém.